Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. Nessa videoaula nós vamos falar sobre a parte prática dos DDLs. A gente vai criar uma estrutura de dados usando os comandos DDLs. A nossa estrutura de exemplo a gente tem aqui do lado esquerdo, né? E nós temos que começar a analisar de qual é o local que a gente tem que começar a fazer a nossa estrutura. Por quê? A gente tem que escolher quais são as tabelas que a gente vai criar antes. Então a gente tem que criar as tabelas que não têm dependência. Por exemplo, aqui nós temos gênero. Gênero, na verdade, ele não recebe nenhuma chave estrangeira. Então, se eu fosse criar obra primeiro, eu teria um problema aqui, porque eu tenho o ID do gênero que eu preciso dessa tabela. Então, eu tenho que criar essa tabela antes de criar a tabela obra, ok? Do mesmo jeito que livro, ele recebe a obra aqui, né, o número da obra, eu teria que criar a obra antes de criar livro. Então, a gente tem que seguir uma sequência lógica. Eu não consigo, por exemplo, criar autoria sem criar a obra e autor. Então, o certo é eu criar essas tabelas antes, né? Que elas têm menos relações, elas não dependem de outras para ser criada, né? Então, a gente vai fazer a criação mais ou menos nessa sequência. Então, a gente vai criar primeiro a tabela gênero, então, create table gênero. A gente colocou aqui, ó, o ID gênero sendo um serial, porque ele vai ser um autoincrement, not null, primary key. E aqui a descrição varchar 25, né, que é a descrição, e not null também, beleza? Sempre lembrem, ó, dos conchetes, do ponto e vírgula, tá? Da vírgulazinha aqui que tem aqui, que sempre tem que lembrar. Então vamos para o próximo. Depois a gente vai criar a tabela obra. Como obra ele só depende de gênero, a gente vai criar a obra já, ok? Então obra, eu vou criar o número da obra, que é um serial not null. Aqui é o título, que vai ser varchar 60, e o ID do gênero. Gente, aqui é interessante porque eu coloquei uma outra forma da gente criar as nossas chaves primárias. Está vendo que eu também posso, em vez de colocar aqui na frente o primary key, eu posso colocar primary key, né, e especificar o nome da coluna, que no caso aqui é o número da obra, ok? E da mesma forma eu coloquei aqui, ó, foreign key, diferente um pouco, né? ID gênero, que é o nome que eu estou criando, que tem referência desse ID gênero. Nesse modelo eu nem preciso especificar qual é o tipo do dado, porque ele vai já pegar o tipo daqui do ID gênero aqui de dentro. Então eu criei aqui, nesse caso, né, no caso da obra, né? Então a gente criou o título, criou o ID do gênero, que é a chave estrangeira, né, número da obra, e a gente criou a nossa chave estrangeira. Vamos para o próximo. O próximo a gente vai criar o autor, tá vendo? Então daqui eu já tenho uma dependência, então eu vou criar primeiro o autor aqui e provavelmente depois a autoria. Então vamos criar o autor agora. O autor, eu dou o create table, o nome da tabela, id autor, serial, que é um autoincremento, né? Not null primary key. E coloco o varchar, bem simples, essa tabela não tem nada demais. E em seguida a gente vai criar a tabela autoria, que é essa tabela aqui, né? Ó. Essa tabela eu tenho o número da obra, né? Que é um inteiro, e o ID do autor, que é o inteiro. E esses caras, eles também são o quê? Os dois, eles são chave primária, tá? Porque essa tabela é uma tabela que só faz a ligação da tabela obra com a tabela autor, que um autor ele pode ter várias obras e uma obra pode ter sido feita por vários autores. Então, a chave primária é as duas chaves ao mesmo tempo aqui, né? E a gente tem ainda que, além de chave primária, a obra é uma chave estrangeira, né, que faz referência à obra. E o ID do autor é uma chave estrangeira também que faz referência ao ID do autor. Então aqui eu especifiquei que aqueles dois campos nossos, além de eles serem juntos uma chave primária, cada um deles é uma chave estrangeira de outra tabela. Beleza? Bem, feito isso, a gente vai criar agora a nossa tabela editora. A gente partiu aqui para baixo, né? Essa editora é bem simples, ID editora, serial not null, coloquei o primary key aqui para ela dizer que é chave primária e o nome fantasia aqui, ok? Bem tranquilo, né? E agora a gente vai criar a tabela livros, né? Livros, olha, ele depende desses dois caras, que tem uma chave de obra, né?
que é em cima, e tem uma chave aqui de editora, né? Uma chave estrangeira. Então a gente vai colocar lá o número do livro, ele é um serial, que é um autoincremento, né? Not null, primary key. A data de aquisição, que é do tipo date, a edição, que é um small int, né? O número da obra, que é um inteiro que faz referência à obra, o número da obra, então é uma chave estrangeira. Tá vendo que eu já utilizei um outro formato aqui, ambos são válidos. E eu tenho o ID da editora. O ID da editora do mesmo jeito, ó, inteiro, referência, editora e de editora. Então eu também estou criando essas duas chaves estrangeiras aqui dentro da tabela livro, né? Bem, feito isso, a gente vai criar a nossa tabela aqui, ó, usuários, tá? Então vamos criar a tabela usuários. Ele tem a matrícula, que é serial, que é autoincremente, primary key. Eu tenho o nome, o sexo, a data de nascimento e endereço. O sexo é char1, date, o tipo data de nascimento, e endereço no varchar. É lógico que esse endereço aqui, a gente pode quebrar ele em mais campos, né? Mas por enquanto vamos deixar do jeito que está. Beleza? Feito isso, só faltou a tabela movimentação, né? A tabela movimentação eu tenho o ID da matrícula, eu tenho o número do livro e a data do empréstimo. Como vocês podem ver que aqui está até separado, ó, todos esses aqui são chave primária. Então aqui eu coloco primary key e relaciono as três chaves, olha. Então essas aqui vão ser a chave primária dessa tabela. Isso significa que eu vou poder ter várias matrículas, por exemplo, com o número 1, mas nunca uma matrícula com o número 1, o livro número 1 na mesma data de empréstimo, entendeu? Os três não podem se repetir idênticos nessa tabela. Aí eu tenho a data prevista, a data de devolução. Essa data de devolução aqui eu acho até interessante, porque eu coloquei aqui, mas está errado, tá, gente? Ó, porque a data de devolução a gente só vai saber depois. Se eu colocar not null, quando eu inserir o registro, já vai exigir essa data de devolução, né? Então isso daqui, por favor, vocês retirem aí, porque não faz sentido a gente falar que não pode ser nulo, sendo que eu vou preencher ele depois. Esse campo, inicialmente, ele não vai ter valor e depois eu vou ter que preencher no momento da devolução. Tá, gente, olha só. Agora aqui a gente vai criar duas foreign key, né? Aí o nome da foreign key e qual é a tabela que ele faz referência, né? Do mesmo jeito. E feito isso, a gente terminou o nosso exemplo prático, né, gente? Uma aula bem rapidinha. Então, um forte abraço aí para vocês e até a próxima aula.